Fala galerinha, vamos de Enem 2010 aqui, segunda aplicação. É uma questão que reflete sobre uma grande polêmica da arte, né? Uma das grandes polêmicas aqui, que é a questão da arte versus artesanato. Isso é uma discussão ampla, a gente vai ficar aqui 3 dias falando, né? Que nesse momento aqui a gente fala muito do papel dos artistas, e dos artesões. Tesão não, né, Godoy? Misericórdia, os artesões. E aí a gente olha para essa reflexão, quando a gente pensa também aqui nesse contexto, a gente percebe aqui também a dificuldade aqui de 2 outros probleminhas aqui. É o erudito e o popular. Talvez para você entender muito, a gente compara, por exemplo, a Mona Lisa. A Mona Lisa é tida como a arte maior, a arte sensacional, a arte... Blá, blá, blá. E a gente olha, por exemplo, trabalhos de... Deixa eu falar da minha terra, de um artista chamado... um artesão chamado Beto Pezão. E aí você vai dar uma pesquisada, vai dar uma olhada do que se trata esse tal desse Beto Pezão. A Mona Lisa é a obra maior. Maior não, né? Que as pessoas colocam nessa condição. A Mona Lisa é o quadro famoso de um grande artista, grande obra de arte. E o Beto Pezão faz esculturas em cerâmica, esculturas geralmente em cerâmicas. É um trabalho manual, artesanal, um trabalho que provavelmente ele aprendeu aí com o pai, que passou de geração para geração aquela coisa ou não, ele foi aperfeiçoando ali dentro de um contexto, e as figuras são geralmente de elementos populares, nordestinos, personagens nordestinos, com os pés enormes. E aí a gente olha, deixa eu colocar aqui só para você depois ter como referência, personagens nordestinos principalmente, tá? E aí a gente olha para o trabalho do Beto Pezão e compara com a nordestinos. Quando a gente olha para a Mona Lisa, muita gente vai dizer que a Mona Lisa é uma arte maior e o Beto Pezão, o trabalho dele é inferior. Cara, é muito complicado a gente falar de que existe uma arte maior ou uma arte menor. Existe arte. Uma arte que está relacionada a diversos contextos, a diversas questões. É claro que a gente poderia discutir aqui. Algumas se utilizam de técnicas, se requer mais tempo, mais dedicação e tal. Talvez a gente pudesse falar sobre isso, mas isso não faz arte maior ou menor. Você está entendendo? Vamos pensar que o problema talvez esteja na definição grega do que é arte, que vem de uma palavrinha chamada ars, que significa técnica, habilidade. Então, quando a gente pegou esse termo, a gente acabou ficando preso à ideia de que a verdadeira arte deve envolver uma técnica, deve envolver uma habilidade. E um outro problema também, que essa arte assumiu uma tal de uma aura, né? Uma aura mágica, que o artista é um gênio, é um cara que está no momento que Deus ilumina a cabeça dele, e cria todo aquele processo. Então, isso acabou ficando muito, né, exagerado no que diz respeito. E aí, quando a gente pensa no artesanato, a gente pensa numa coisa mais simples e aí automaticamente a gente coloca num papel inferior. Mas, na verdade, gente, vamos pensar que os dois são basicamente a mesma coisa, mas que se insiste nessa separação. Onde ficam os artistas? Onde ficam os artesãos? A gente tem aqui submergidos no interior da sociedade sem conhecimento formal. Esses grupos passam a serviços de diferentes perspectivas pelos seus intérpretes, a maioria das vezes engajados em discussões
que se polarizam entre artesanato, cultura erudita e cultura popular. Pois é, a gente acabou de falar sobre isso. O texto aponta para uma discussão antiga e recorrente sobre o que é arte. Artesanato é arte ou não? De acordo com uma tendência inclusiva sobre a relação entre arte e educação, os artistas populares não têm capacidade de pensar e conceber a arte intelectual, visto que muitos deles sequer dominam a leitura. Na verdade, não tem nada a ver. Na verdade, eles têm capacidade, sim, independente da leitura, de dominar a leitura. Os artistas populares produzem obras pautadas em normas técnicas educacionais rígidas. Não. A gente vai pensar que isso faz muito parte do processo do eruditismo, né? Aprendidos em escolas preparatórias. Não, muitos deles, muitas vezes, como eu já falei, é pela oralidade, é pelo passar de um pai para o filho, é através dessa tradição, né, que é bem marcante dentro desse contexto. Ou talvez até mesmo pelo autodidatismo, né, pelo ser autodidata, né, de aprender de maneira autodidata, né, didata. Para você dar uma olhada aí também, acho que é bem interessante, né? Muitas vezes assume isso daí. O cara ele faz aprendendo ali, sozinho, né? Ele vai desenvolvendo e daqui a pouco ele chega ao ápice da forma. O artesanato tem seu sentido limitado à região em que está inserido como uma produção particular, sem expansão do seu caráter cultural. Nunca na galáxia. Na verdade, ele não fica limitado a uma região. Ele pode assumir características em outros lugares, né? Desse Brasil afora, desse mundo afora. O artista popular e o artesão, portadores de saber cultural, têm a capacidade de exprimir em seus trabalhos determinada formação cultural. Claro, lógico, com certeza. O artesanato é algo do passado e tem sobrevivência fadada à extinção por se tratar de trabalho estático produzido por poucos. Não. Na verdade, o artesanato, diante das dificuldades, né, dessa crise aqui que a gente tem aí, que vira e mexe, vem à tona, mas muitos ainda continuam desenvolvendo seu trabalho e acaba sendo interessante. E agora também, a gente também tem governos que acabam fazendo aí algumas movimentações para poder fazer com que esses valores culturais eles permaneçam, sejam valorizados, né, de uma maneira muito forte. Hoje a gente tem visto campanhas, a gente tem visto, por exemplo, empresas, né, privadas, públicas e tal, órgãos públicos que têm fomentado muito a cultura popular e alguns de seus valores, né? Então, acho que isso é muito interessante. É uma luta, mas a fadada à extinção, eu acho que ainda temos muito a caminhar. Então, a letra dela acaba sendo muito interessante para a gente discutir e debater. Beleza, galera? Valeu, encerramos por aqui. Forte abraço.